Fala, beginners, seja muito bem-vindo ao Front Beginners. Meu nome é Jorge. Se você não me conhece ainda é porque você não é um inscrito desse canal, então antes de tudo você vai clicar no botão abaixo para se inscrever, fazer parte da nossa comunidade. E quero parabenizar você que já chegou até aqui, 11 dias na jornada, e isso mesmo, muitas pessoas já pararam pelo meio do caminho, mas algumas pessoas estão insistentes. E quem é insistente, pessoal, recebe o prêmio no final. Quem não é, infelizmente, e desiste no meio do caminho, acaba não alcançando aquilo que se propôs a fazer. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre filter. Era para ser uma outra aula hoje, mas eu não consegui terminar. Mas já adiantando para vocês, a gente tem um projeto bem grande aí que vai ser para as próximas aulas. Não sei se é amanhã, depois de amanhã, mas algum dia ele vai sair. Já tá em 1h20, 1h30 de gravação e eu não terminei. Então hoje eu precisei gravar uma aula um pouquinho mais curtinha e também mais fácil. Mas como a gente falou ontem sobre Reduce, faz todo sentido a gente falar de filter hoje, que eu considero aí um dos métodos do Array, dos dois que a gente trabalhou, Map e Reduce, esse é o mais fácil, tá? Se você já sabe que aqui embaixo fica sempre ali o código para vocês acessarem. Também tem o link do Telegram, onde você pode ir lá discutir as aulas com a galera que está participando da jornada. E outra coisa, se você não é inscrito na nossa newsletter, aqui embaixo você também consegue se inscrever na nossa newsletter e receber aí toda semana algumas coisas novas sobre o Front Beginners e sobre a comunidade e sobre tecnologia, beleza? Então vamos lá, pessoal, para nossa aula de número 11/100. Deixa no comentário. Fala, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre filters, né? A gente falou sobre Reduce ontem e hoje a gente vai falar sobre mais um método de manipulação de array para a gente daqui a pouco começar a utilizar essas coisas aí nos nossos exemplos práticos que a gente vai fazer, tá? Então, para quem não sabe, o filter, como o próprio nome diz, ele é aí um pouco parecido com o map, com o reduce, né? Porque ele é, querendo ou não, um método de iteração de array. E para quem já está acostumado, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, ó, eu peguei aqui um number e criei um array aqui com vários números dentro, uma coisa bem simples para a gente começar. E se você vier aqui no Google e jogar aqui, por exemplo, filter doc Mozilla. Eu gosto sempre da documentação do Mozilla porque eles trazem mais coisas aqui legais, tá? Você vai ver que tem aqui também explicando como é que funciona o nosso filter, tá? Então, basicamente, ele é bem parecido aí com o que a gente tem. Ele é uma higher order function, ou seja, ele recebe uma função como propriedade aqui dentro. A gente vai descobrir isso aqui na prática, tá? Então, aqui vamos colocar aqui, por exemplo, new values. Só para a gente fazer umas brincadeiras aqui. E a gente vai ter um number .filter, tá? Basicamente aí parecido com o que a gente tinha. A gente pode fazer aqui já um console.log desse new values. A gente já ter aqui, daqui a pouco a gente vai utilizar aqui o nosso terminal. Então o filter, pessoal, ele é um método, né, que é uma higher order function, então ele vai receber uma outra função aqui dentro. E essa outra função vai responder para esse filter o quê? O que que a gente vai filtrar? Assim como uma torneira ali, por exemplo, ligada, né? Que desligado, desligado, vai filtrando a água. Então, passa água, não passa água. Passa água, não passa água. O filtro, ele depende de uma resposta que seja true ou false. Então, se a gente fizer aqui a gente vai colocar aqui dentro uma função que vai ser a nossa condição de responder true ou falso. Ele sempre vai retornar para a gente um array. Então, o new values vai ser um array. Mas o que vai ter dentro desse array? O que cumprir a regra que a gente colocar aqui e retornar true. Então, por exemplo, a gente fez aqui, a gente vai pegar os números pares. Se for par, vai retornar true. Então, o 4 retornou true, ele vai pegar o número 4 e vai colocar aqui. O 6 retornou true, vai colocar aqui. O 8 retornou true, vai retornar aqui. E assim por diante. E nesses 43 e 23, ele vai apenas ignorar e não vai adicionar. Então, como a gente faria isso? Vamos criar aqui por fora primeiro, para a gente fazer isso aqui um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Mas dá para fazer também no Reduce, dá para fazer no Map também. Function isEven. A gente vai passar aqui umas coisinhas. Ó, o isEven vai receber um número. Então, lembra que a gente sempre faz o filter, a gente fez, né, o map e o reduce assim, ó. E a gente pega aqui o item daqui de dentro. Quando a gente está fazendo uma função aqui por fora, que a gente vai colocar no lugar disso daqui, em vez de fazer uma função anônima aqui, por enquanto, só para vocês entenderem, a gente pode pegar e esse item aqui, ó, ele vai ser esse número aqui. Ele vai ser passado direto para a próxima função ali dentro. Então, aqui no lugar disso, a gente vai usar só o isEven, assim, ó. E ele já subentende que esse isEven está recebendo aquele item que está aqui. É como se fosse isso aqui, pessoal, ó. Um número retornando o isEven num. Tá? O JavaScript, ele faz isso aqui automaticamente se a gente colocar só o isEven, ó.
E não só para essa função, tá, pessoal? Isso aqui é para qualquer função. Então, beleza. Aqui dentro a gente vai fazer o quê? Vamos colocar aqui um if e a gente vai pegar esse número. Como que a gente faz aí para saber se é par ou não? Lembrem lá das primeiras aulas nossas, né? A gente faz o número pelo resto da divisão de 2, se for igual a 0. Bem básico, né, pessoal? A gente vai retornar true, porque qualquer número que divididos por 2 reste 0 é par, certo? É isso, né? Se não, a gente retorna aqui false. E eu tô fazendo assim, ó, bem desse jeitinho aqui para vocês perceberem o que tá acontecendo, tá? Então agora a gente vai rodar aqui o node index.js, que é o nome do meu arquivo. Olha lá, a gente tem os números pares do nosso array aqui, ó, 4, 6, 8 e 12, beleza? O que a gente pode fazer aqui mais para a gente agora simplificar isso aqui? Bom, eu vou simplificar essa função para passá-la aqui para dentro e deixar um pouco mais simples, tá? E vocês entenderem quando vocês lerem coisas diferentes aí. O que acontece é que a gente não vai mais ter esse function aqui, por exemplo, ó. A gente pode pegar esse function e tirar ele daqui, deixar o is even, e aí a gente faria aqui uma função que seria mais ou menos isso daqui, ó. Né? E aí, se isso aqui fosse true, a gente poderia, a gente poderia retornar aqui um true. Se não, a gente retornaria um false, e a gente daí meio que eliminaria tudo isso aqui. Ok? Agora a gente não precisa mais disso aqui, porque já não é mais uma função. Então, olha lá, começou a virar o que a gente quer. Então, a gente vai passar isso aqui para dentro. Só que, pessoal, quando isso daqui retorna true, a gente nem precisa colocar true ou false, tá? Eu coloquei aqui só para vocês saberem. Então, ele já vai retornar que uma hora é true e outra hora é falso. Uma hora é true, outra hora é falso, ó. E agora a gente tirando isso aqui que não interessa mais pra gente. Se a gente fizer o node aqui index, de novo, ó, pessoal, ele vai retornar pra gente os números true. Os números pares. Se a gente quisesse pegar os números ímpares, é bem fácil, né, pessoal? Só alterar o 0 aqui para 1, ó. Ele já pegaria pra gente aqui os números ímpares, tá? 43 e 23. É assim que o filter funciona. Ele vai filtrar algo que tá ali dentro daquele lugar. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, um array um pouco mais complexo, tá? Eu vou pegar aqui do exemplo de ontem do Reduce. Vou até entrar aqui no GitHub, vocês podem me acompanhar. Aqui, ó, no Front Beginners, nossos repositórios aqui. Que eu já Reduce Example. Vou pegar aqui o mesmo exemplo aqui, ó, dos Carlinhos da Massa e toda essa galera aqui. Então, a gente tem aqui, ó, Front Beginners, Carlinhos da Massa e tem aquelas coisas todas. Vamos supor que a gente quisesse pegar aqui agora só as pessoas que são, por exemplo, que tem o title como se fosse pleno. Então, title pleno, ok? Como a gente faria isso, pessoal? Vamos trocar aqui o nosso Front Beginners filter e a gente vai pegar aqui, por exemplo, um person, tá? E é nessa nossa person, a gente vai fazer o quê, pessoal? A gente precisa saber se o person, quem é person? A primeira vez é esse, a segunda vez é esse, a terceira vez é esse. Saber se esse person é o quê? Igual a PL, né? Mas o que tem que ser? O title. Então, a gente vai passar aqui, ó, igual a PL. Se a gente der aqui agora um console log desse title PL, salvar isso aqui e rodar, olha só, a gente vai ter que ele retornou pra gente só as pessoas que são plenos. Opa, aqui faltou umas coisinhas, né? Aqui, ó. Agora sim. Por isso que ele retornou uma galera aqui. Deixa eu limpar. E olha lá. Ele retornou pra gente quem é pleno aqui dessa nossa lista. E quem é pleno é o Joãozinho do pastel. E somente ele é pleno, como vocês podem ver, ó. Só temos ele aqui de pleno. Ah, eu quero pegar todos os que têm idade maior que 30 anos, por exemplo. Então, a gente pode pegar aqui o person.age. E aí, a gente vai fazer aqui, ó. Maior ou igual e 30 anos, tá? Então, a gente agora apaga isso aqui. Vai retornar pra gente, vamos ver. Olha lá, ó, retornou pra gente todos que têm idades mais que 30 anos. 32, 80, 50, 80, 32. É mais ou menos assim que funciona essa parte aqui de filters, tá bom, galera? Não é algo assim tão difícil, acho que dos três, para a gente entender, do map e do reduce, acho que esse é o mais fácil, mas é bem importante que vocês coloquem na mente de vocês que a gente pode fazer muitas coisas com esses filtros, inclusive filtrar antes de fazer um map, porque a gente pode continuar aqui, por exemplo, pessoal, fazendo um map, ó. Mas vamos considerar que a gente quer fazer agora mais que um aqui, ó, mais que uma coisa. A gente quer só os que têm mais que 30 anos e a gente também quer somente os que são júniors.
Bem simples, né, pessoal? Só a gente adicionar aqui uma condição, ó. Então, a gente vai querer que o person.title seja igual a JR. Será que vai ter alguém? Tem, né? Eu já vi que tem ali. Vou limpar aqui. Limpamos. Opa. Aqui, ó. E, ó, a gente tem duas pessoas que são júniores com mais de 30 anos, né? A gente tem o age aqui, ó, 50, cumprindo o primeiro requisito, title júnior, age 32, title júnior, tá? Você pode fazer várias coisas com o filter e ele vai te ajudar muito aí na sua parte de lógica, porque muitas vezes você vai precisar filtrar coisas bem interessantes aí. E para a gente deixar esse exemplo mais legal ainda, por exemplo, eu vou voltar aqui para os 30 anos, ó, e vou explicar para vocês aqui utilizando o map. Isso aqui vai ser de graça, tá, pessoal? Ó, o que a gente poderia filtrar aqui? Pegando os que têm 30 anos, o item, a gente poderia fazer um map para retornar somente, pessoal, o name, por exemplo, tá? Só retornar o name. No caso aqui, o item name, né? Ponto name. Se a gente pegar aqui agora, a gente vai ver que só vai retornar o nome das pessoas que têm mais que 30 anos, ó. E olha lá, agora a gente poderia, por exemplo, fazer uma lista disso daqui, entendeu? E ainda a gente pode pegar e fazer assim, né? A gente pode pegar aqui e fazer um outro método aqui, ó, dando um spoiler. Por exemplo, sum. Se algum desses names, né? Se algum desse name, vou colocar names aqui, não sei, ele fica com esse risquinho porque o meu deprecation, né? Nada a ver. O name aqui tá com algum errinho de configuração do ESLint, eu acho, tá? Mas ignorem, tá bom? Então, ó, se o name ponto... na verdade, não é se o name ponto, né? Se existe algum name igual, por exemplo, sei lá, Carlinhos da Massa, vamos de Carlinhos da Massa? Não vai ter, né, pessoal? Então, eu vou colocar para vocês verem, ó. Vou colocar só Carlinhos aqui, que a gente já sabe que não vai ter. Agora, ele vai retornar pra gente aqui um true ou false, porque o sum retorna true ou false. Então, olha lá, se a gente der um note, retornou falso, né? E agora, se a gente colocar que tem aqui uma pessoa que tem 30 anos, aqui, vamos ver. O Joãozinho do pastel. Então, ó, se a gente colocar aqui agora o Joãozinho do pastel, deve retornar true. Retornou true pra gente. Então, assim, a gente pode usar filtro para, por exemplo, fazer barras de pesquisa. É muito utilizado para isso também. Você vai poder utilizar em vários lugares e é bom você conhecer esse método que é uma mão na roda, uma mão na massa, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou subir esse exemplo aqui, ó, e vou subir também o exemplo dos números even numbers para vocês aqui, porque a gente acabou deletando aquele outro exemplo, né? Mas eu vou criar aqui rapidinho e aí vocês vão ter os dois exemplos aí, tá bom? Prontinho, ó. Cortei aqui na edição e vocês têm agora os dois exemplos aqui para vocês saberem como a gente fez as coisas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Uma aula mais simples, mas a gente precisa também de aulas mais leves e aulas mais grandes. Eu tô gravando uma aula aqui que é um desafio e é bem legal, mas já tá em mais de 1 hora, então eu até ia postar essa aula hoje, mas eu não consegui finalizar, por isso que eu gravei uma outra aula mais simples, mas provavelmente aí nessa semana a gente vai ter ela, que vai ser bem bacana. Se vocês estiverem curtindo, pessoal, deixa o like aí, sempre deixa o like, manda pros seus amigos essa nossa jornada pra gente trazer mais gente pra cá, pessoal. E não esqueça, pessoal, de sempre deixar o seu like aí, deixar comentário. Hoje é a aula 11 de 10, né? 11 de 10, ó. 11 de 100. E a gente vai junto até o final nessa parada aqui, beleza? Tamo junto, valeu!